com a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós temos trabalhado nas quartas-feiras, já é a terceira quarta-feira que nós estamos trabalhando as parábolas de Jesus, né? Temos meditado sobre as parábolas de Jesus, aprendido com elas, e nessa noite também quero meditar em uma dessas parábolas. Os estudiosos da palavra de Deus, das Sagradas Escrituras, eles costumam dizer que Jesus utilizava parábolas para ensinar princípios, para ensinar valores do reino de Deus, de uma maneira que qualquer pessoa, até mesmo as mais simples, pudessem compreender o reino de Deus. Uma prova disso é que geralmente, antes de iniciar uma parábola, Jesus dizia assim, olha, o reino de Deus é semelhante a, e aí? Ou assim, o reino de Deus é como? E aí ele usava uma parábola para explicar o reino de Deus, de uma maneira que as pessoas pudessem compreender. E aí quando a gente olha para os elementos das parábolas, isso fica bem claro. Por exemplo, você vai encontrar Jesus falando das coisas simples da vida, falando das coisas, dos acontecimentos que faziam parte do cotidiano, do contexto das pessoas que o escutavam, que ele vivia. Por exemplo, ele fala que o semeador saiu a lançar sementes, ou seja, algo ali da agricultura. Ele falava sobre os talentos que um certo senhor confiou aos seus empregados. Ele falava de trabalhadores na vinha, do joio e do trigo, né, do grão de mostarda, do fermento, do sal, da luz, ou seja, elementos que o mestre utilizava e em suas parábolas, que eram conhecidos ali por todos que ouviam. E aí, nós aqui no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, nos deparamos na verdade com 3 parábolas, né? Se você observar aí, você pegar o capítulo 15, você vai encontrar 3 parábolas que, apesar de distintas, elas falam de um mesmo assunto e possuem o mesmo objetivo, a mesma temática. Vai falar sobre a perda e a recuperação, né? A primeira parábola aqui do capítulo 15 é a parábola da ovelha perdida. Ela relata a história de um pastor que, ao contar as suas ovelhas, percebe que falta uma. E aí então ele deixa as 99 guardadas no aprisco, que ele sai à procura da ovelha perdida. E ele não descansa, ele não sossega enquanto ele não encontra aquela ovelha, e atrás de volta, carregando sobre os seus ombros, com um grande júbilo, ao aprisco, para junto das demais. A segunda parábola aqui do capítulo 15 é a parábola da dracma perdida, versículo 8 aí do capítulo 15. Né? Uma mulher que possuía 10 dracmas, e aí uma delas se perde, e aí ela começa a procurar aquilo, ela não descansa, ela revira a casa até encontrar a dracma perdida. Aliás, o pastor Marcos pregou sobre essa parábola, né? Então, se você quiser dar uma olhada depois, se você não ouviu essa pregação, pega lá no YouTube da igreja, né? Terceira IPI, aproveita para se inscrever no canal, dá o seu like e ser abençoado por essa ministração da dracma perdida. E aí agora, no final já do capítulo 15, né, mais para metade do final, a gente encontra a terceira parábola de Jesus, que é muito famosa. Você certamente já conhece, já leu algum livro sobre essa parábola, já escutou alguma canção sobre essa parábola, que é a parábola do filho pródigo. O pródigo, como a própria palavra já diz, é o esbanjador, né? Pródigo significa esbanjador. Ou seja, é aquele filho ingrato que, ao invés de retribuir todo o amor, todo o cuidado do pai, ele prefere pegar a sua parte da herança e viver sua vida bem longe, distante do pai, longe de casa. É o filho mais novo que preferiu viver longe do pai, trilhando os caminhos do mundo, mas que neles acabou se perdendo. E então, voltando aqui às parábolas, nós temos uma ovelha perdida, nós temos uma dracma perdida e nós temos um filho perdido. Mas aí quando a gente começa a ir mais para o final do capítulo 15, se você estiver aí passando os olhos sobre o texto bíblico, você vai ver que no versículo 25, final do capítulo 15, a gente se depara com mais um personagem que me parece também está completamente perdido. E eu quero convidar você nessa noite a ler juntamente comigo os versículos 15, versículo 25, até o versículo de número 32 do capítulo 15 de Lucas.
Todos encontraram? Você em casa também? Acompanhe conosco a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi encontrado. Aleluia. Pois bem, nós estamos aqui num ambiente de festa, né? A música rolando, a churrasqueira a todo vapor, muita alegria, muita dança, a casa cheia de amigos, pessoas que vieram celebrar, junto com aquele pai, o retorno do seu filho que havia partido. Mas acontece algo inesperado no meio dessa festa, no meio dessa celebração, em meio a tanta alegria, existe alguém infeliz. Em meio a tanta festa, existe alguém que não enxerga motivos para celebrar. Enquanto está todo mundo ali festejando, do lado de fora tem alguém emburrado. E talvez você pense assim, e com razão, não é verdade? Enquanto ele estava trabalhando, chegou do serviço, né? Chegou tarde, cansado, quer descansar e a casa está um barulho, cheio de gente fazendo festa. E ainda mais por quê? Porque aquele seu irmão caçula, aquele que havia pego a herança, ido embora e agora voltado sem nada, e torrado, né, todo o dinheiro da família ali com prostitutas, desperdiçando os bens que há tanto suor eles conquistaram. Enquanto ele estava suando a camisa no trabalho, aquele irmão estava lá viajando, curtindo a vida, e aí agora volta sem nada, né, como alguns dizem, de mãos abanando, né? Sem nada. Como um mendigo. E aí o pai recebe esse cara e ainda dá uma festa. Não é justo. Não está certo isso aí. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor, né, as figuras dessa parábola, desse trecho da parábola, é importante você ficar aí com a sua Bíblia aberta e voltar para os primeiros versículos do capítulo 15 para entender por que é que Jesus conta essa parábola e por que é que Jesus fala sobre esse filho mais velho. Capítulo 15, primeiro versículo, diz assim, ó: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. É esse o contexto do motivo pelo qual Jesus começa a contar as parábolas. Jesus está comendo, jantando com pecadores, com publicanos. E do lado de fora tem alguém emburrado, dizendo assim: olha lá, o Messias, o Mestre, come com pecadores. Jesus está falando com pecadores, Jesus está se relacionando com publicanos, Jesus está dando atenção para gente que ninguém dava atenção. E os religiosos, os fariseus, os escribas, eles estão do lado de fora, e o versículo 2 diz que eles estão murmurando, falando baixinho entre si, dizendo: olha lá, apontando. E é óbvio que a figura desse filho mais velho aqui, na parábola, é proposital. Jesus está mostrando, Jesus está representando os religiosos na figura desse filho inconformado. Os escribas, os doutores da lei,
aqueles que se consideravam sempre superiores ao povo, os santos, os santarrões, que se achavam sempre melhores do que os outros. O filho mais velho aqui representa aquele que está sempre dentro do ambiente do templo, dentro do lugar onde está a presença do Pai, obedecendo leis, cumprindo mandamentos, aqueles que não pecam, que não falham, que são mais santos que os outros, que são mais dignos que os outros, que são mais puros que os outros, mas que na verdade estão tão perdidos quanto o pródigo. E existem aqui algumas atitudes que Jesus deixa aparecer nessa parábola, que me chamaram a atenção e eu quero destacar aqui nessa noite, para que a gente possa refletir, para que a gente possa pensar e examinar o nosso coração, sondar o nosso coração com um único propósito. Quero que ao final, quando nós sairmos por aquela porta, nosso coração esteja quebrantado, nosso espírito esteja quebrantado e transformado pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? E a primeira coisa que me chama a atenção a respeito desse filho é que ele conhece os mandamentos, mas desobedece os dois principais mandamentos. O filho mais velho, como a própria palavra aqui relata, é alguém correto, né, aos olhos humanos, alguém que cumpre regras, alguém que obedece os mandamentos, e não há nada de errado nisso, não tem problema nenhum, correto, ele está corretamente agindo. O problema não está em cumprir metodicamente todas as regras, não, mas está nas motivações. Está nas motivações que o levam a cumprir, a executar, a fazer tudo o que ele faz. O que está por trás de tudo isso? Observe que no versículo 29, ele declara assim para o pai: olha, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Presta atenção, duas palavras que destaco aqui: jamais transgredir uma ordem tua. Ou seja, é alguém irrepreensível, alguém obediente, alguém que cumpre as regras. Mas, no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 37, Jesus ensina que existem dois mandamentos principais que resumem todos os demais mandamentos. Você sabe que Moisés, recebeu de Deus os 10 mandamentos, mas que os judeus depois, os mestres, os rabis, eles desenvolveram uma série de leis, de regras, chegava a mais de 613 leis e regras. Mas Jesus fala assim: olha, tudo isso aí que vocês estão dizendo, todas essas cartilhas que vocês usam, se resumem apenas em duas coisas: ame a Deus acima de todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Fez isso, cumpriu tudo. E olha que interessante, o filho mais velho, que é alguém obediente, que é alguém cumpridor de lei, não consegue praticar nenhum desses dois mandamentos. Primeiro, ele não amou a Deus, aqui representado pela figura do pai, e nem o próximo, que aqui é representado pela figura do irmão. Ele não perdoou o pai, ele ficou bravo com o pai porque recebeu um filho indigno, e também não perdoou o irmão por causa dos seus erros. Ao contrário, no versículo 28, nós temos o relato de que ele está o quê? Indignado. Ele não quer entrar, ele não quer participar daquilo ali. Ele está com o coração amargurado. Ele fala no versículo 30, assim, ele nem se refere ao próprio irmão como irmão. No versículo 30 ele fala assim, esse teu filho, olha só, ele está tão amargurado que ele não consegue olhar para o irmão pecador e chamar de irmão. Ele fala, esse teu filho. Infelizmente, muitas vezes, dentro da própria igreja, nós agimos assim, conhecemos as regras, conhecemos as doutrinas, nos esmeramos em estudar a palavra, nos aprofundamos em aprender mais da palavra, mas quando nós precisamos demonstrar tudo isso de uma maneira prática e simples, que é amar a Deus e amar o próximo, nós falhamos. Quando nós examinamos o coração para perceber quais são as motivações, o que nos leva a estar aqui, por que é que nós nos assentamos aqui, por que é que nós viemos aqui, por que é que nós temos comunhão, se a gente examinar as motivações, talvez nós encontremos algo que não agrade a Deus. É por isso que nessa noite eu quero te dizer uma coisa, querido irmão: toda a sua obediência, toda a sua prática, toda a sua devoção, toda a sua piedade, toda a sua diligência precisa ser demonstrada, precisa ser externada através do amor. É isso.
É só isso. O amor de Deus, o amor a Deus e o amor pelo próximo. Se não amarmos como Ele nos ensinou, certamente nós estaremos tão perdidos quanto esse filho mais velho, dentro de casa, dentro do ambiente da casa do Pai, completamente perdido, completamente deslocado, do lado de fora, enraivecido. Segunda atitude que observo no filho mais velho é que ele conhece a justiça do Pai, mas ele mesmo não confia na justiça do Pai, ele confia na sua própria justiça. Quando nós lemos toda a parábola, né, do filho pródigo, depois você pode ler, aliás, acho que na próxima quarta-feira o irmão Anderson vai pregar sobre a parábola do filho pródigo, e você vai perceber que esse pai aqui é descrito como alguém muito correto, um pai amoroso, um pai misericordioso. E a impressão que eu fico é que o filho pródigo, o esbanjador, parece conhecer mais o pai do que o filho mais velho, que é o obediente. Sabe por quê? Quando ele está lá na miséria, apacentando porcos, né, sem ter o que comer e desejava comer a comida dos porcos, ele se lembra da casa do pai. E aí, no versículo 17, a Bíblia fala que ele se levanta e ele fala: eu vou voltar para a casa do meu pai, eu vou me encontrar com meu pai, eu vou me ajoelhar diante dele e vou dizer: pai, eu pequei contra o céu, eu não sou digno de ser tratado como teu filho, mas me trata como um trabalhador, para pelo menos eu comer. Veja só, ele tinha a convicção de que seria perdoado, ainda que ele não esperava ser tratado como um filho, mas ele sabia que pelo menos ele ia ter comida ali, e ele volta. Ele sabia o pai que ele tinha, ele conhecia o pai que tinha. Olha que interessante isso, o filho pródigo. Agora o irmão mais velho parece não entender o pai, parece não compreender a maneira como o pai age. Ele, sabe, ele não compreende a atitude do pai, como o pai lida com as coisas. Por quê? Porque ele está olhando para as circunstâncias a partir da sua própria justiça, da maneira como ele julga o mundo, da maneira como ele acha correto as coisas. Por quê? Porque ele se orgulha de si mesmo, de seus feitos. Tanto é que ele joga na cara do pai o fato de que ele nunca havia desobedecido o pai. E ele aproveita a oportunidade para falar isso para o pai: olha, eu nunca desobedeci um mandamento seu. Eu trabalho aqui na fazenda todo dia de sol a sol. Não teve nada que você me pedisse que eu não fizesse. E você não me deu sequer um cabrito para fazer um churrasco com os amigos. Veja que o filho mais velho é rápido para perceber o pecado do irmão. Ele chega acusando o irmão do que ele gastou. Ele sabia, como que ele chega ali no ambiente, o que aconteceu? Seu irmão voltou, e ele já sabia dos pecados do irmão. Seu filho desperdiçou com meretriz e tal, ele já sabia dos pecados do irmão, mas os dele ele não conseguia ver. E eu me lembro que Jesus fala, né, que antes da gente tirar o cisco do olho do nosso irmão, a gente precisa olhar para ver se não tem uma trave, né? E Jesus é engraçado, Jesus tem um senso de humor muito interessante, que ele usa uma figura mesmo, né, exagerada, né? Tira a trave do teu olho antes de falar do cisco do irmão. Mas o irmão mais velho não enxerga isso. O irmão mais velho, ele não consegue entender a justiça do pai em perdoar, em acolher, em receber. Ele achava que o padrão de obediência e de justiça era o dele. E isso representa os religiosos da época. É por isso que a gente precisa entender o contexto da parábola. Jesus está dizendo claramente aos religiosos, aos fariseus que estão lá murmurando: olha, vocês são assim, vocês acham que vocês são santos, que o padrão de justiça é o de vocês, mas vocês são impiedosos, vocês são implacáveis quando o pecado é do outro. O de vocês escondem. Por isso que Jesus chamava eles de sepulcro caiados. Sepulcro caiado, o que é bonito por fora? Já foi no cemitério? Já viu aquelas tumbas? Já viu umas tumbas bonitas que tem? Tem umas que dá até vontade de morar, misericórdia, irmão, estou brincando, não dá não. Mas é tão bonita, né? Toda de mármore, com os apetrechos banhados a ouro. Lindo! Mas lá dentro, você sabe o que tem lá dentro? É isso que Jesus está dizendo: vocês são bonitos por fora, vocês aparentam ser santos, mas por dentro vocês estão podres. Por dentro vocês cheiram mal. E é por isso que nós não podemos confiar na nossa própria justiça. Não confie na sua própria justiça, mas confie na justiça do Pai. Quando você confia em si mesmo, quando você confia na sua própria força, nos seus próprios méritos, na sua própria justiça, você corre o risco de tropeçar em si mesmo, e a queda geralmente é fatal. Confie na justiça do Pai. Ele é perfeito,
Ele julga com padrões perfeitos, de amor, de misericórdia, de retidão. Às vezes isso para nós é incompreensível, mas Ele continua sendo bom, Ele continua sendo reto, Ele continua sendo justo e perfeito. Aleluia. Terceira coisa, filho mais velho conhece a liberdade, mas não é livre. Olha o paradoxo. É alguém que está na fazenda, é o herdeiro, é o filho do homem, né? Eu lembro quando eu trabalhava na construção com meu pai era o responsável, aí o pessoal falava, vixe, chegou o filho do homem, que eu ficava de olho, né? Ver se está trabalhando. E chegou o filho do homem, é o filho do homem, é o herdeiro, é o filho mais velho, o primogênito. Você sabe o peso que isso tinha numa cultura judaica? O filho mais velho, é o representante, é o herdeiro legal da família. Mas ele vive como escravo. Ele se enxerga como servo. Ele não se enxerga como filho, como herdeiro. Não, olha só, ele não tinha percepção de quem ele era. Tanto é que quando ele chega para o pai para se justificar, para dizer quem ele é e tudo mais, o pai olha para ele e fala, filho, meu filho, tu estás sempre comigo e tudo que é meu é teu. Versículo 31. O pai está dizendo, filho, o que você está dizendo? Isso aqui é tudo teu. E olha só que coisa intrigante. Alguém que está trabalhando duro, que está ralando, que está obedecendo regras, ou seja, está fazendo tudo certinho, mas com as motivações completamente equivocadas, com as motivações erradas, faz as coisas certas, mas, sabe, a sua obediência tão dedicada não provém de um coração quebrantado, sabe, parece que ele está preso àquela condição a qual ele mesmo se enxerga. E como ele se enxerga? Como escravo, não como filho. Ele se enxerga como servo e não como herdeiro que é. Ele nunca entendeu o que era ser filho. Nunca desfrutou plenamente do amor do Pai. E existem pessoas vivendo uma espiritualidade assim. Pessoas que, sabe, parece que estão cumprindo obrigações diante de Deus. Trabalhando aqui, fazendo, sabe, fazendo às vezes até certinho. Fazendo até bonitinho, mas com motivações equivocadas. Pessoas assim ainda não entenderam qual é a sua condição. Pessoas assim ainda não entenderam o que é ser filho. É como esse cara aqui. Trabalha, cansado, sempre reclamando. Por quê? Na primeira oportunidade que tiver, vai descarregar diante do pai. Ah, mas olha só, eu faço tudo certinho. Vou na igreja, canto, dizimo, ajudo. E aí, estou sofrendo tudo isso, passando. Não entendeu. Entendeu nada, na verdade. Né? Mas não entendeu nem o básico, que é ser filho do pai. Não entendeu o que é ser filho do pai. Está se relacionando com o pai a partir de uma condição de trabalho, sabe? Onde eu faço alguma coisa e aí recebo o meu salário e aí acha que Deus é assim. Toma lá, dá cá com Deus. Eu venho, então aqui fiz minha reza, vim no domingo, tá? Então agora você faz sua parte aí, se abençoa. E se relaciona assim com Deus. Não se relaciona como pai, como Abba que Ele é. Aleluia. Por isso que nessa noite você precisa entender que se na sua vida cristã você estiver vivendo como esse filho mais velho, você não vai desfrutar da liberdade. Você vai estar sempre preso a alguma coisa, e isso é fato. Você sempre vai estar escravizado a alguma coisa. Sempre escravizado, não vai entender o que é ser livre em Cristo, a liberdade de Cristo, a liberdade do Evangelho. Mas se você entende a sua identidade, se você entende que você está em Cristo, então você é filho de Deus, você é amado de Deus, você é gerado de Deus, você está salvo por Ele, você é guardado por Ele, você é protegido por Ele, você é guiado por Ele. Aleluia. Você precisa entender isso. Você é filho de Deus, você não é escravo, você é filho amado de Deus. E nessa noite, então, assuma seu lugar de filho. Pare de se enxergar como escravo. Comece a experimentar, a partir de hoje, a liberdade que há na casa do Pai. A liberdade que há no colo do Pai. A liberdade que há no coração do Pai. Lugar de liberdade. Lugar onde ninguém deveria se sentir pesado ou escravizado. Quarto lugar, vamos encerrando já. O filho mais velho vive na presença do pai, no mesmo ambiente que o pai, mas anda como alguém solitário. Olha só que interessante isso. Ele está sempre na presença do pai, fala isso para ele, você está sempre comigo. Talvez estivesse fisicamente, mas o filho vivia como solitário.
Ele parece andar sem alegria, sem amor, sem prazer. Ele vive na casa do pai, se sentindo como escravo, como servo, se relacionando com o pai como se fosse um patrão. Está na casa do pai, mas não tem comunhão com o pai. Não desfruta da comunhão. Não desfruta a companhia do pai. Não desfruta a presença do pai. A impressão que dá é que o filho mais velho é alguém assim individualista, sabe? Que não se esforça em criar ou desenvolver algum relacionamento. A vida dele parece que é trabalhar, cumprir regra, obedecer mandamento, juntar mais dinheiro e só. E viver uma vida de solidão. Tanto é que ele está do lado de fora, sozinho. Não quer se envolver com a alegria da comunhão. Ele quer ficar lá, na solidão. E nos dias que nós estamos vivendo, queridos, a solidão parece estar se tornando algo comum às pessoas. Parece que as pessoas estão se acostumando a viverem sós. Eu estava vendo que algumas estimativas apontam que 1 em cada 4 pessoas no mundo, ou seja, 25% das pessoas do mundo, reclamam que não tem um amigo de verdade. Um amigo de verdade. Não tem uma pessoa em quem pode confiar, verdadeiramente. Contar qualquer coisa, não tem. 25% das pessoas no mundo não tem um amigo. 25% das pessoas do mundo se sentem desconectadas socialmente. Ou vivem longe da família. E o que me preocupa é pensar que dentro da igreja, às vezes, tem pessoas vivendo em solidão. Dentro da nossa comunidade. Mas a igreja não é lugar de gente solitária. Não, não é. Mas quantos de nós estamos verdadeiramente preocupados e atentos a isso? A gente está prestando atenção? Você tem essa preocupação? Sabe, de se importar com que os que ficam sozinhos às vezes, dos que estão meio assim, sabe, meio deslocado, aquele que chega desenturmado, ou às vezes aquele que vai embora sempre rapidinho, que ninguém conversa. Será que nós estamos atentos a isso? Quantos na igreja não sentem comunhão com os irmãos? Se sentem deslocados? Não sentem o amor de Deus, não sentem a alegria da salvação, o prazer de pertencer ao corpo de Cristo, a doçura do Espírito Santo. Pessoas vivendo dentro da igreja como órfãos, sem pai, sem irmãos. Nós precisamos afastar esse mal do nosso meio. Aqui não, no nosso meio não. A casa do Pai é lugar de festa. A casa do Pai é lugar de celebração. A casa do Pai é lugar de comunhão, lugar de perdão, lugar de amizade, de calor humano. Que nós, enquanto igreja, possamos desenvolver isso, aprimorar isso, viver em comunhão, em unidade, congregando, orando juntos, ministrando, aconselhando uns aos outros, ouvindo uns aos outros, para a glória de Deus e para o crescimento da igreja. E para finalizarmos, o quinto e último ponto que eu observo na vida desse filho indignado, desse filho chateado, é que ele vive na casa do pai, mas não desfruta das coisas do pai. Eu imagino que essa família era uma família abastada, bem de vida, né? Porque o filho pega a parte da herança, vai embora, a fazenda continua rodando, trabalhando, né? Ele desperdiça tudo, eles têm servos, eles têm animais, têm fazenda. Então, a impressão que dá é que eu vejo um jovem mais velho, rico, mas que vive na miséria. Você já viu rico que vive na miséria? Já viu, né? Você sabe, né? Sabe o que eu estou falando, né? Tem, né? É rico, mas vive na miséria. É triste de ver, dá dó de ver. A gente pensa, se fosse comigo, mas Deus não dá asa à cobra. Aí outro fala assim, é por isso que é rico. Melhor não ser. Para viver assim, como escravo do bem, como escravo do dinheiro. Não. Esse filho não aproveita a herança. Ele não desfruta. Enquanto um é esbanjador, inconsequente, o outro não desfruta nada. Ele não curte, sabe? Ele nunca comeu o cabrito, ele não fez churrasco. E aí o que sobra quando alguém assim? Já reparou? Reclamação, né?
reclamação, nada tá bom. Já viu? Pessoas assim, nunca tá bom. O que tem nunca é suficiente, parece que falta, né? E aí vive reclamando com o pai, que o pai nunca me deu um cabrito, que o pai nunca não sei o que lá, que o pai gosta mais do outro, sempre reclamando. E aí ele fala assim, né? A gente viu no versículo 30, ele falando assim, né? Esse teu filho, quando ele fala no versículo 30, esse teu filho, ele fala assim, que desperdiçou os teus bens. Olha só. Ele fala do teu filho, ou seja, não é meu irmão esse cara. E aí quando vai falar dos bens, ele não participa. Ele fala dos teus bens, como se fosse só do pai. Veja só que cara perdido. Ele não se sente parte da família, porque não é meu irmão. E aí também não se sente herdeiro das bênçãos do pai. Que terrível vida, né? Mas aí o pai que é amoroso, que é sábio, que é misericordioso, ele chama, abraça, acolhe. Fala, filho, tudo que é meu é teu. Você consegue entender a grandeza dessa declaração vinda de um pai amoroso? Agora imagina você, filho, receber do Pai amado, do Pai celeste, essa declaração e perceber e lembrar que Ele nos trata assim, dessa maneira, nos chamando de filho, nos abraçando, quando pródigos, nos acolhendo, celebrando a nossa volta, mas quando emburradinho, quando nervosinho, Ele chama e fala, vem cá, filho, você não entendeu nada, é tudo seu aqui, fica tranquilo, eu estou cuidando. Você tá preocupado à toa, vamos celebrar, seu irmão estava perdido, e ele foi encontrado. Olha só, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ouça o que o apóstolo declara, ele diz assim, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado, presta atenção, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. E nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu. E aí vem uma palavra interessante que a gente gosta, gratuitamente no amado. Veja bem, o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o Pai nos concedeu toda sorte de bênção, toda sorte de bênção. E Ele nos concedeu isso por meio do Filho, de maneira gratuita. De maneira gratuita, você não precisa pagar nada. E aí é uma pena que existem tantos cristãos ainda achando que precisam pagar, vivendo como esse filho mais velho, sabe? Trabalhando duro, achando que o seu esforço, que a sua justiça própria é que vai te salvar. Não. Pessoas vivendo sem alegria, sem desfrutar o banquete, sem festejar o retorno do pródigo. Pessoas que, sabe, não tem mais motivação. Pessoas que perderam o prazer. Por quê? Porque vivem um cristianismo pobre, de obras, de justiça própria. Esquecendo-se que todas as coisas o Pai já nos deu em Cristo Jesus. Isso me fez lembrar uma história engraçada agora, de um homem, né, que ele queria fazer um cruzeiro, né, queria fazer um cruzeiro de navio, e começou a juntar dinheiro, era muito caro, e ele trabalhou durante anos, foi juntando, foi guardando, até que ele tinha aquele montante, e ele foi lá então, comprou, embarcou, foi para o cruzeiro, mas como ele havia economizado muito, e ele, né, não tinha muito dinheiro, ele levou o próprio lanche, levou a mochila, levou ali, né, sua caixa térmica, e aí, durante a viagem, o pessoal tudo lá comendo nos restaurantes, e tomando bebida, e comendo, e ele lá comia o lanchinho dele, né, bebia o suquinho aqui, e ele guardou um dinheiro e falou, no último dia eu vou no melhor restaurante desse navio, e vou comer a melhor comida, mas eu vou guardar o dinheiro, e nos outros dias vou aqui comer o lanchinho e tal. E aí, quando ele chega no último dia, ele se senta no restaurante, que ele pega o menu, o cardápio, ele olha e não tem preço. E ele chama o garçom e fala, não funciona isso aqui, não tem preço. Aí o garçom falou, mas você está no cruzeiro. Sim, eu estou no cruzeiro. Ele falou, e o cruzeiro é all inclusive, você já pagou, já está tudo pago. Você pode comer o que você quiser. E aí eu fico olhando para alguns cristãos às vezes, olhando para a minha vida às vezes, e sabe, parece que eu estou vivendo assim.
Existe uma mesa preparada com um banquete e a gente quer ficar pegando migalha que cai do chão. Existe uma fonte que jorra água viva, sem cessar, e a gente fica procurando gotas, migalhas, quando nós temos um Pai Celeste que já nos deu todas as coisas em Cristo Jesus. Já leu aquela frase assim no vidro do carro, o melhor de Deus está por vir? Já viram isso? Deixa eu dizer uma coisa para você, o melhor de Deus já veio. Já veio. Tem gente que está esperando, mas já veio, é Cristo. A Bíblia está dizendo que nele nós temos todas as bênçãos. Então, se você está em Cristo, se você está nele, não há motivo para você viver uma vida de escravidão, uma vida de murmuração como fariseu. Não, se você está em Cristo, cada vez que chega um pródigo quebrado, arrebentado, que você recebe, você acolhe, você celebra, você dá uma festa, porque mais um perdido foi encontrado. Aleluia. Eu quero concluir dizendo uma coisa para você nessa noite. O mesmo pai que saiu ao encontro e abraçou o pródigo, é o mesmo pai que saiu da festa e foi abraçar aquele filho mais velho. É o mesmo pai. Mas o remédio que foi usado pelo primeiro filho, que é o arrependimento, que é a confissão do pecado, não foi usado pelo segundo filho mais velho. Ele preferiu ficar em casa, fora da casa, ele preferiu ficar do lado de fora, sabe, alguém que estava deslocado, perdido, dentro da casa do pai. E é isso que Jesus está dizendo para os fariseus, para os escribas que estão do lado de fora murmurando, enquanto ele está lá com os pecadores. Ao invés de vocês se alegrarem, porque o reino de Deus é chegado, os pecadores estão sendo alcançados, as boas novas estão sendo proclamadas, vocês preferem ficar murmurando, emburrados, reclamando. Vocês estão dentro do templo, vocês estão dentro da casa do Pai, do ambiente da casa do Pai, mas estão mais perdidos do que os pródigos. É por isso que Jesus fala para os fariseus que as prostitutas e os publicanos os antecedem no reino de Deus. Olha só, imagina para um religioso da época escutar isso. Jesus olhar e falar assim, ó, aquela ali, sabe, ela está mais perto do reino do que você. É duro, mas é a verdade. Tem uma música da banda Fruto Sagrado, uma banda de rock cristão, que diz assim, pior que estar perdido longe de casa, é estar perdido dentro da própria casa. E tem gente que está assim, tem pessoas perdidas dentro de casa. Mas nessa noite o Senhor quer te ajudar a encontrar o seu lugar, a sua identidade, para que você passe a se enxergar como filho de Deus, que você é de fato, e não como escravo, para que você passe a desfrutar da beleza, da comunhão com o Pai, do amor do Pai, para que você passe a viver um relacionamento sincero com Ele, sem máscaras, para que você desenvolva um crescimento, para que você pratique o arrependimento verdadeiro, para que você possa viver uma vida que glorifica a Deus. Eu quero orar por você nessa noite. Te convido a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça.